Agora é tempo de conversarmos sobre o desenvolvimento económico em África. E para este tema eu tenho ao meu lado o comentador Joaquim Canumba. Joaquim, muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Nádia, muito boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde ao caro telespectador. Portanto, para mim, não, espere, não começa ainda. Tiveste umas boas férias, Joaquim? Andámos de férias, não é? Desmontar aqui um bocadinho... Exato, a seriedade. Exato. Tive boas férias, deu bastante tempo para ler, para preparar melhores temas para o programa. Isso é boas férias, está a ver? Tive umas boas férias. Tive tempo para ler. Sim, senhora. Porque quando se está de férias tem mais tempo para... Para ler. Para ler, exatamente. Joaquim, e para gravar os teus vídeos, 3 coisas. Para guardar as 3 dicas do lado do Instagram, sim, senhora. Mas é isso. Eu também aproveitei para ler um bocadinho. Um livro que já andou na gaveta, coitado do meu livro, que é muito bom, que aconselho a todos a lerem, que é sobre, e acho que já deixamos esta recomendação aqui no Bem-vindos, que é o livro de Trevor Noah, ok? Nascer Mulato. Não, só um crime, porque nasceu mulato no tempo do Apartheid, na África do Sul. Leiam. Uau. Muito bom. É bem sugestivo. Mas sim, desenvolvimento da África. Não fugimos da África, fomos para o Apartheid. Exatamente. Né? Agora voltamos aqui. Estamos aqui pesando por África, também aproveitamos a saudar o Brasil, né? Está de festa, está de parabéns. Portanto, e o Brasil, do ponto de vista geográfico, parece que casa com a África, né? Se olharmos para os 2 mapas, parece que havia um casamento. Portanto, o desenvolvimento econômico do Brasil também repercute no desenvolvimento econômico da África, né? Até porque muitos quadros africanos foram parar para o Brasil, né? Devido ao processo todo histórico. Portanto, voltando para questões ligadas à economia da África, primeiro eu gostava de começar com a seguinte frase. A África precisa proteger os seus empresários. Proteger os empresários é por meio da lei, por meio de financiamento, por meio de espaços, terra, né? E também precisa, exatamente, também precisa proteger, ensinar as crianças a poupar, a investir e a pensarem por si próprias também, né? Portanto, acho que aí está a base para o crescimento econômico da África. E olhando para este mapa que eu trouxe, para que tenhamos uma visão clara do que estamos a falar, portanto, eu gostava de dizer o seguinte. Se olhando para a África, é a economia aquilo que se chama efeito vizinhança, né? Ou seja, quando um país é rico, do ponto de vista, ou seja, de forma automática começa a canalizar riqueza para outros países. Mas o efeito de vizinhança para a África quase que não acontece, porque a África está dividida por regiões geográficas e econômicas. Por exemplo, aqui no norte está a Namíbia e a África do Sul como as principais potências. Se vimos por aqui para a África Meridional ou para a África do Leste, está lá, a Ilha Seychelles e o Ruanda como principais potências. Portanto, está muito, ao desenvolvimento econômico em África está muito de forma desorganizada, se podia dizer. Mesmo se olhamos aqui para o centro, onde está, aqui no centro da África, podíamos olhar para quê? Aqui, nesse exato momento, não me vem um país a apontar, senão se calhar Angola, como sendo um país que apresenta maior estabilidade social e política também. Portanto, se formos ali para a África Ocidental, íamos apontar para o Cabo Verde como principal potência econômica a nível de IDH, e depois tem em cima, na parte azul, que está a África do Norte, ou a chamada África Branca, né? Porque a África também é assim dividida como a África Negra, aquela que está abaixo do Saara, e a África Branca. Portanto, essa também é uma expressão que divide o continente, que nos dividem por brancos e negros, que do ponto de vista cultural também não é muito correto. Mas aqui, por exemplo, na África, poderíamos apontar, por exemplo, o Marrocos e o Egito como sendo as principais potências. Ou seja, é difícil falarmos do crescimento econômico em África porque cada país apresenta realidades muito diferenciadas. Só que no leste da África está o Djibouti e a Somália como os países mais pobres e próximo deles não tem países que também apresentam grandes índices, não mesmo o Ruanda, que é agora, hoje, o país mais emergente do continente. Pronto, essa era uma imagem que eu queria trazer aqui para as pessoas perceberem como é que a riqueza em África está dividida, como é que está a crescer e que é difícil falarmos de efeito de vizinhança, que é tipo, quando o meu vizinho é rico, com facilidade também eu serei rico, né? Porque conseguirei importar mais mercadoria com facilidade, conseguirei importar conhecimento com facilidade, mas não sei por que razão o efeito vizinhança no nosso continente ainda não funciona. Exatamente. Não sei se somos muito orgulhosos, não sei o que se passa. Precisamos chamar aqui historiadores para que nos possam explicar porque é que esse efeito aqui não funciona. Mas achas que a questão linguística também tem... Cultural, sim. Tem também porque a África é um continente com mais de 1 milhão de tribos, né? E nós sabemos que grande parte das nossas guerras são consequência das lutas tribais, né? As tribos lutam pelas terras, né? Se calhar também poderá ser um dos fatores que contribuem para essa dispersão da riqueza africana e também da não existência
do efeito vizinhança. Mas estávamos aqui a olhar um gráfico que apresentava portanto, os pontos fortes da nossa economia e também os pontos fracos da nossa economia. Portanto, este é um diagrama que eu desenhei para partilhar com os nossos telespectadores. Portanto, do ponto de vista, se olhamos para os pontos fracos da nossa economia, iremos apontar aqui a falta de, digamos, incubadoras de empresa. O que são incubadoras de empresa? São pequenas instituições que tiram as melhores ideias das universidades, levam-nas para um espaço onde congregam pequenas empresas ou startups e são ali protegidas, são financiadas e também são ensinadas a construir empresas. Ou seja, aqui em Portugal, né, se olhamos para o ISCTE, diferente ao ISCTE, tem aí uma instituição que se chama incubadora de empresa. As ideias saem das universidades e entram para aquele espaço onde os estudantes são já treinados mesmo a construir empresas próprias. E, ponto, nós ainda não temos as incubadoras de empresa, portanto, também os nossos trabalhos científicos ainda não têm um penhor de aplicabilidade, portanto, o estudante hoje defende a monografia, portanto, a monografia depois é esquecida, né? Alguns ficam na biblioteca ali, outros desaparecem, portanto, há um pouco de desaproveitamento da produção científica nas universidades, porque o que devia acontecer é que cada monografia desempenha um papel no crescimento econômico da região, né? Mas isso nem se acontece, infelizmente, porque precisamos trabalhar mais na seriedade da produção científica. Mesmo aqui olhando para os pontos fracos da África, podia também mencionar, se calhar, aqui a democracia. Portanto, nós ainda temos problemas em relação aos direitos humanos, né? Portanto, de meio de empoderamento, portanto, não se pode falar e pensar o que se quer. Exatamente, ainda em muitas regiões, portanto, os cidadãos não pensam como querem e devem. Mas também há lados bons em África, tem aqui pontos fortes que eu trouxe, como, por exemplo, a população. Mas estás a fugir já dos fracos, a transformação digital, por exemplo. Exatamente, eu estou... O mundo tem abraçado a nova era digital de uma forma... enfim, incrível, não é? Nós dormimos e acordamos, o mundo já deu a volta 50 mil vezes. Exatamente. Estava a fugir, não, porque estava a correr com o tempo em função do relógio. Não corre. Não corre. Fala mesmo das coisas. Portanto, a transformação digital é um ponto importante que a análise chamamos agora aqui a atenção, muito bom, porque a economia está a caminhar para a digitalização. Quer queiramos, quer não, todos os dias, até inclusive as instituições públicas estão cada vez mais digitalizadas. Portanto, toda a economia vai caminhar para ali e não temos como fugirmos. Depois, ainda nos pontos fracos, tem a questão do cultural e desporto. A África tem talentos, mas a nível de esportes, mas não se ganha campeonatos com talentos, né? Os talentos. O desporto é o que mais apontamos aqui, até porque vamos perdendo estes potenciais que, como tu dizes e bem, nós temos... basta olharmos para Portugal, não é? Portugal foi buscar grandes títulos agora aos Jogos Olímpicos. Vamos falar da origem dos atletas? Não, é melhor não é? É melhor não irmos. Exatamente, porque que é para dizer que nós temos talentos, nós vimos talentos aqui, em Portugal, em França também. Por isso que eu tenho a dizer que os talentos não ganham campeonatos, porque os talentos que ganham campeonatos em Portugal foram aqui treinados, foram aqui alimentados, foram aqui ensinados a vencer. E eles vêm para cá cruz, só com talento, portanto é difícil ganhar campeonatos. Por isso é que nós estamos como estamos. Se pudesse voltar para aquele gráfico, eu agradecia, não sei se é possível. Vamos voltar para a imagem, claro, com certeza. Obrigado. Portanto, a nível cultural, portanto, eu ainda me questiono se nós temos identidade cultural, se nós pensamos como africanos, se nos empoderamos, se nós ensinamos a África, se nós temos vontade de aprender as nossas línguas. Eu acho que aí sofremos uma grande influência e a própria autonegação também tem um poder muito grande. Mas isto também teríamos que começar aqui uma conversa muito grande, não é? Sim, uma conversa... Aqui tínhamos que pegar... Uma conversa interdisciplinar. Sim, olha, um tema para trazeres a seguir. Exatamente. Eu, se calhar, ia convidar mais historiadores... Podes trazer, olha, tens mais dois, tu fazes. Para discutirmos já, por exemplo, agora o Mena Cultural seria bem-vindo aqui para também, do ponto de vista histórico, falar... Tu trazes o Mena, então traz já o Vítor Hugo Mendes e pronto, eu não falo. E pronto. Mas é um bom tema. Era um tema para discutirmos aqui. Do ponto de vista de financiamento, portanto, os nossos bancos, os nossos governos ainda estão a sonegar o financiamento das pequenas empresas, as ideias de negócio, portanto, também é um ponto fraco. E mesmo a nível de desporto, nós não percebemos que o desporto é uma mina de ouro, é um mar azul. Verdade. O desporto cria muito emprego, cria muita riqueza e nós ainda não nos portamos isso. Portanto, dinamiza a promoção do próprio país, da cultura, de tudo o que tens aqui, o desporto consegue. Exatamente. Se olhamos para a Europa, os futebolistas são quase os mais ricos, né? Porquê? Porque é dali onde vem muito dinheiro. Não. Portanto, queria viajar para aqui, para os pontos fortes da África. Portanto, estou a falar da população, que temos uma população
jovem e os jovens são os jovens que produzem riqueza, que trabalham, jovens saudáveis e formados, atenção. Do ponto de vista de recursos minerais, portanto, somos abençoados, do ponto de vista de recursos minerais, precisamos agora transferir essa riqueza para a nossa própria vida, né? Para que cada um de nós, todos os dias, sinta que o diamante que está no subsolo da minha terra me está a alimentar também, portanto, isso ainda não se vê. Do ponto de vista de clima... Nosso clima é perfeito, não é? É perfeito, exatamente, Nádia, porque as economias estão a viajar para economias renováveis. E para as economias renováveis, portanto, precisamos de climas, né? Precisamos de sol, de água, de mar, portanto, de recursos raros, portanto, nós também temos isso e é um ponto forte para a África. Volto aqui a mencionar o desporto, porquê? Porque nós temos talentos, e com talentos, mais formação, ganha-se campeonatos mundiais e eleva-se o nome da África para a cadeira máxima da cadeia alimentar. Portanto, e tenho aqui também as oportunidades, ou seja, quem é empresário nos está a assistir, ou quem é uma entidade pública nos está a assistir, portanto, há aqui alguns pontos que podia olhar com mais atenção. Por exemplo, o investimento público em infraestruturas, para dizer que o empresário não investe em um país onde o próprio Estado não quer investir. Claro. Né? Tem que ser para o Estado a fazer a base, para que depois os empresários sintam-se também convidados a investir nesses países. Portanto, aí, senhores, nossos chefes, tenham atenção a este ponto. Depois da recuperação agrária, ou seja, vale aqui dizer que a agricultura de subsistência não nos vai levar a competirmos com as grandes potências, porque se a Alemanha está a produzir milho com maquinarias, nós estamos a produzir milho com arados e a enxada, claramente o milho, a fuba da Alemanha vai chegar nos nossos países, porque o nós produzirmos não conseguiremos dar de comer a nós mesmos, nem exportar. O que é que vai acontecer? Essa agricultura vai cada vez mais morrendo, vamos cada vez mais importar alimento para nos alimentarmos. Portanto, isso é um efeito natural. Se eu não produzo, eu vou comprar de fora. Claro. Né? Então, precisamos aqui chamar a atenção a todos nós, porque todos nós somos responsáveis pelo crescimento econômico da África, que precisamos recuperar a agricultura, porque diz, segundo a história, que até 1960 a África produzia mais do que depois da independência. Não sei o que aconteceu. Antes das independências não havia direitos africanos, não podiam gritar, não tinham voz, mas havia produção. Havia produção econômica. Depois das independências, não há produção e temos... Vão dizer que o colono levou o material todo, não é? O colono levou o material todo, também levou a solidariedade entre nós, não sei. Levou o conhecimento. Exatamente. Hoje em dia não se justifica isso, temos conhecimento. Nós também temos conhecimento, portanto, precisamos aplicá-los, né? Mesmo as pessoas que gostam de ler, que leem, têm de aplicar o que leem, né? Se eu só leio e não partilho, não ensino, não crio, portanto, também estarei preso... Estou na leitura e estaremos aqui a presença do que se chama obesidade intelectual, né? Quando você só lê, mas não partilha. Pega a cabeça grande. Exatamente. Este gráfico é importante porque eu desenhei este gráfico, claramente fui buscar os dados do Banco Mundial, mas trouxe aqui a África subsaariana, né? Que é a parte pobre da África, que está abaixo do Saara, como está naquele mapa. Também trouxe aqui a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma organização econômica que reúne as melhores economias do planeta. Né? E trouxe aqui o PIB per capita, por quê? Porque é a dimensão da riqueza nacional que é atribuída a cada cidadão de um país. Né? Portanto, o país, durante um ano, produz uma riqueza, essa riqueza é dividida por cada pessoa, portanto, é o que dá PIB per capita. Portanto, a África subsaariana está abaixo dos 2 mil dólares por ano. Portanto, se vemos aqui, claramente os gráficos têm os mesmos movimentos. Né? Em 2019, com a crise econômica, todos os países quebraram também as suas economias, mas o que chama a atenção é que a OCDE está em 35 mil dólares por cada cidadão, né? E nós aqui estamos a falar em África, estamos em menos de 2 mil dólares. A diferença é abismal, o que nos leva a pensar que não produzimos riqueza ou não dividimos riqueza, que temos muito ainda para trabalhar. Então, isso passamos aqui a diferença entre os dois grandes blocos econômicos. Também não queria somente falar mal da África, né? Também queria aqui apontar alguns avanços que nós já fizemos, né? Portanto, nós também estamos a avançar. E deixar algumas dicas, não é? Para o próprio desenvolvimento econômico. Vamos falar dos problemas e eu sei que tu lês muito, então tens ali umas soluções para dirigir aos nossos gestores, né? Quem trata desta... Sim, primeiro o que já falar que era importante, chamamos aqui a atenção à inclusão, né, e o ponderamento das mulheres e do género. Né? Uma questão hoje da homossexualidade, que em África ainda parece tabu, não se fala muito disso. Né? Parece. E isso cria exclusão social, né? Portanto, quando alguns grupos
indivíduos que, por terem opção sexual diferente, não são chamados a... Hoje é difícil incluir essas pessoas a trabalhar em instituições públicas também, portanto, agora chamar aqui a atenção à inclusão social, a inclusão dessas pessoas, né, que sentem-se fora da curva. Excluídos. Exatamente. E depois, o que eu estava a dizer, né, protegemos as empresas que já existem e chamar, claro, ensinamos as crianças, porque tudo começa na base, né? Ensinar as crianças a poupar e investir. Gestão financeira. Exatamente, as crianças também e a pensarem por si próprias. Nós debatemos muito isto aqui, Joaquim. É um tabu. Tu vais para Angola, não digo Luanda, né? Porque tudo baseia sempre a Luanda, mas vais um bocadinho para Angola. Não falo de outros países, não tenho muito conhecimento, mas é crítico ainda a questão financeira. Tu tens jovens de 15, 16 anos que nunca tiveram contacto com gestão financeira sem ser aquilo que aprendem na escola. Tu não aprendes na escola a gerir a tua mesada, tu não aprendes na escola a gerir, se calhar, o ordenado da tua mãe. Aprendes noções técnicas, não é? Mas na prática, infelizmente, é uma realidade que nós não podemos defender que sim, já se trabalha essa questão. Exatamente. Então, se um cidadão que cresce sem essa noção, não vamos ter um futuro, se calhar, dirigente disso ou daquilo que consiga trabalhar. Portanto, é como tu dizes, e bem, é importante, não é, que se comece a falar sobre isso, falar sobre dinheiro, como gerir o dinheiro. Olha, gastas o que tens, não gastas. Exatamente. Depois lá vivemos muito da quichiquila, não é? Não, o fulano vai emprestar. E somos a ver, é um bocado a realidade que vai se transmitir, quer a nível da própria economia do país, não é? Estamos sempre a pedir emprestado aos outros. Exatamente, ou seja, o comportamento das famílias em relação ao dinheiro e outros problemas, portanto, se reflete, né, na economia geral, né? Portanto, o Presidente da República trata o país como trata a sua família também, né? Portanto, em parte, né, tirando aqui a parte do rendimento, né? Portanto, claramente vai alimentar melhor a sua família do que a outra família, mas a forma como ele pensa as pessoas à sua volta claramente reflete-se na vida dos cidadãos. E ainda está a falar aqui da educação financeira nas crianças, mas os pais que não sabem também cuidar do dinheiro, complica também ensinar as crianças. Os professores que não sabem cuidar do seu próprio salário, que é muito ou pouco, porque a questão aqui às vezes não é muito rendimento ou pouco rendimento, o que é que te interessa com o que ganhas, né? Claro. Quais são as prioridades. As suas prioridades. Como aplicar aquele valor. Exatamente. Onde aplicar, o que é que te interessa. E depois também queria chamar aqui a atenção uma questão importante. Portanto, há paz no continente africano, portanto, já há alguns anos. Há países em guerra, mas a paz no continente hoje é abrangente. E nós precisamos aproveitar a paz que reina no continente. Porque a paz é assim, vem e volta, né? Se olharmos para a história dos países, a paz é como as crises, vêm sempre, voltam sempre. É importante aproveitarmos a paz que reina no continente para podermos também empoderar a nossa própria economia, né? E depois também, o que é que os partidos políticos discutem? Porque quando os partidos políticos no país discutem ocupação territorial, significa que o país não tem estabilidade. Quando os partidos políticos discutem ideias de crescimento do país, quer dizer que estamos representando um país que tem estabilidade e fala-se de economia. E tudo que se discute em política está voltado ao bem-estar das famílias, das pessoas. Portanto, cada cidadão e cada político é responsável pelo crescimento ou pela queda dos números, né, dos indicadores macroeconômicos do seu país, se podia dizer. E acabou, Joaquim. Nosso tempo também acabou. Mas olha, muito bom e sempre importante, como tu sabes, um contributo muito especial para mim, para todos os nossos telespectadores. Temos tido um feedback super positivo, tens de continuar e conforme lançaste aqui o desafio a bocado, eu volto a lançar publicamente. Exatamente. Começa a trazer os teus camaradas e os teus convidados. Eu gosto muito de debates, adoro. Exatamente. E pronto. Eu tira muito gosto, porque há questões que ultrapassam a economia, né? Claro. Há questões que chegam à história, que chegam à biologia, que chegam ao ambiente, que o Joaquim não pode falar. E o MENA, não é? E era muito bom assim, MENA pontual, enfim, quem quiser vir fazer frente aqui ao nosso economista, é só mandar uma mensagem para o Celer Fosse Moda. Exatamente. Ou então Fome Zero Angola, que ele está disponível. Joaquim, foi um prazer enorme, como sabes. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigada.